vezes nós buscamos em Deus o perdão dos nossos erros, o perdão de nossas falhas, e isso está certo, isso é bíblico, porque a própria Bíblia fala assim: se nós confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E não importa se foi pecado pequeno, pecado grande, se foi algo que você fez recentemente ou muito tempo atrás. Se você chegar diante de Deus e confessar a Ele os seus erros, os seus pecados, e acreditar que Ele te perdoou, que Ele já não quer mais, não se lembra mais dos seus erros, então assim será, porque Ele fala que Ele pega os nossos pecados e lança todos no mar do esquecimento. Você pode ter 60, 70, 80 anos de idade, e até hoje você tem andado, pode ser que você tenha andado nas piores, nos piores lugares desse mundo, nas piores práticas que um ser humano possa ter, na pornografia, nos vícios, no roubo e por aí afora vai. Mas se hoje você acreditar em Deus, na existência dele, e buscar nele o conhecimento e vier se arrepender de todas as suas práticas erradas, de tudo que você praticou, hoje você se arrepender e confessar ele todos os seus pecados, e amanhã você vier a falecer, vier a morrer, saiba você que Deus, ele não se lembrará dos seus 70, 80 anos de pecado, mas o que ele levará em consideração é exatamente a forma que você morreu, espiritualmente falando, a forma que você estará espiritualmente falando no momento que você morreu. Se você morreu arrependido dos seus erros e com o seu coração voltado para Deus, todas as décadas de ano que você teve no pecado foi apagada. E aquele único dia que você buscou viver em santidade diante de Deus, Ele garantirá a sua salvação. Porque a Bíblia nos diz assim que se um homem viver muitos anos e ele for justo, e no último dia da sua vida ele se desviar e vier a morrer nos seus caminhos maus, ele se perderá, porque Deus não levará em consideração toda a sua vida de acerto. Porém, se um homem for justo e viver muitos anos na justiça de Deus, e no último dia de vida ele se desviar, Deus não levar em consideração os seus acertos, mas ele se perderá. Então, irmãos, fique esse lembrete. Deus, ele quer que você se arrependa dos seus erros e venha buscar nele uma orientação, venha buscar nele forças para que você possa permanecer na presença dele, porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer que o homem morra na sua iniquidade e venha assim se perder eternamente. Mas vale lembrar também que o perdão, a prática do perdão, não é somente nós nos achegarmos a Deus quando precisamos do perdão de Deus e pedir a Ele perdão. Mas muitas das vezes nós também temos que quebrantar o nosso coração e perdoar aqueles que têm nos ofendido, que têm nos feito mal. Jesus contou uma parábola do credor incompassivo. Havia, de acordo com um relato bíblico, havia um homem que ele devia uma grande quantia em dinheiro para o rei. E ele não tinha condição de pagar aquele dinheiro ao rei. E ele chegou diante do rei, se ajoelhou e suplicou, e implorou ao rei misericórdia, porque ele não tinha como pagar, e ele não tinha nenhum bem para dar em troca daquela dívida. E pediu ao rei perdão daquela dívida.
E o rei então se mostrou amoroso, se mostrou compassivo para com aquele homem. E o rei falou: olha, levanta-se, não chore, porque eu perdoo todas as suas dívidas. Pode ir em paz e que Deus te abençoe. E aquele homem então foi. E no meio do caminho, aquele homem que devia ao rei e que teve a sua dívida perdoada, encontrou com outro homem que devia para ele uma certa quantia de dinheiro, uma quantia pouca, irrisória, mínima. E ele então, ao invés dele chegar diante daquele homem e falar: olha, eu perdoo a sua pequena dívida que você tem comigo, né? Dando assim uma demonstração de gratidão pela pela vitória que Deus tinha concedido a ele. Não, ao invés de ele chegar naquele homem e falar: não, eu te perdoo, o que ele fez? Ele chegou naquele homem e falou: cadê o que você me deve? E aquele pobre homem que devia uma quantia mínima para ele, disse: olha, eu não tenho condição de te pagar, me perdoa. E aí, então esse homem que devia ao rei pegou e falou para os soldados: olha, pega esse homem e leve para o cárcere, e prenda ele, porque ele me deve uma quantia e não quer me pagar, e não tem dinheiro para me pagar. E aí então, aqueles soldados que levou aquele homem para prender ele, chegou até o rei e falou: rei, aquele homem que o senhor perdoou uma grande dívida, ele, diante de um conservo dele, que devia a ele uma pequenina dívida, ele não perdoou, mas antes ele falou que prendesse aquele pobre homem e que ele não fosse solto até acertar tudo o que ele devia para ele. O rei então se encheu de ira e falou: chame de volta aquele homem aqui. E os soldados foi e trouxe de volta aquele homem até o rei. E o rei falou para ele assim: olha, você me devia uma grande soma em dinheiro, e eu te perdoei tudo o que você me devia, eu te perdoei tudo o que você tinha que me dar, e te mandei ir livre da sua dívida, livre daquele problema. Você não devia ter feito para com aquele seu irmão da mesma maneira que te devia uma quantia tão mínima, irrisória? E o rei então falou para ele assim: olha, porque você não teve compaixão do seu irmão, você será preso e você não sairá da prisão até que você pague o último centavo que você tem que pagar. E então aquele homem foi preso, irmãos, e foi colocado na cela, e lá ele permaneceu até quando ele teve condição de pagar o rei. A moral da história: o rei é Deus. O homem que devia uma grande soma para o rei, muitas das vezes somos nós. E aquele outro que devia uma pequena quantia para aquele homem que era servo do rei, muitas das vezes é a pessoa que nos fez algum mal. Nós causamos grandes prejuízos para muitas pessoas, fazendo muitas coisas erradas, e chegamos diante de Deus falando: Deus, me perdoa. E Deus então, Ele nos perdoa de grandes pecados que nós cometemos, grandes coisas que fazemos errado. Deus vai e nos perdoa. E aí então vem um irmão nosso e faz para nós uma pequena coisa, uma coisa mínima. E ao invés de nós tomarmos o exemplo de Cristo e perdoarmos aquele nosso irmão, não. O que nós fazemos? Nós condenamos o nosso irmão que fez algo para nós, algo muitas das vezes tão pequeno comparado aos nossos pecados. Mas só que nós queremos de Deus o perdão, nós queremos de Deus a bênção, o livramento. Só que nós achamos que o nosso irmão não merece. Então, Deus, ele está pronto a te perdoar, pronto a te dar a bênção que você necessita. Mas Deus, ele quer também ver de você o perdão para com o seu irmão. Não importa o que o seu irmão fez contra você, porque há um só juiz, um só legislador. Nós, porém, quem somos nós para julgarmos aos outros? Então, o meu conselho é esse: se você tem mágoa, ódio, ira, algum sentimento mau no seu coração por alguém que te fez alguma coisa que você considera mal, antes de você chegar a Deus e falar: Deus, me perdoe, chegue até o seu irmão e peça a ele perdão. Ou se você
de repente não tem como chegar até o seu irmão, entre na presença de Deus e fala: Deus, tal pessoa me fez tal mal, mas eu perdoo ela, nada quero no meu coração contra ela. Tira do meu coração toda mágoa e todo rancor e faça com que eu venha amar tal pessoa assim como o Senhor me amou. Aí então sim, você estará pronto para chegar diante de Deus e pedir a Deus o perdão. Porque a Bíblia fala assim que para quem fizer misericórdia, haverá misericórdia. Mas para quem não tem misericórdia, o juízo será também sem misericórdia. Tá bom, irmãos? Então, esse é o meu desejo. Que você possa buscar em Deus forças para perdoar aqueles a quem tem ofendido você. Que Deus possa iluminar os seus caminhos e que você possa cada vez mais crescer em graça para a honra e glória de Jesus Cristo. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.